sair briga, hein? Fala aí, Rodrigo, explica para nós. Os números estão na tela. Vascão com dono novo, você prefere o grego ou o italiano? Vamos lá. Está em processo, né, Massini? O Pedrinho, que é o presidente da associação que está conduzindo esse processo. Os dois são concorrentes, mas curiosamente eu tive a informação de que eles se conhecem e se dão muito bem, e conversam de vez em quando. O Evangelos Marinak, que é um empresário da indústria naval, bilionário grego, e o Andrea Radrizzani, que é um italiano que ganhou dinheiro com futebol. Era com venda de direitos, era um dos sócios daquela MP e Silva, que negociava vários direitos, hoje é dono de uma partezinha da Zone, que está agora até com os direitos do Super Mundial, tem muito relacionamento também no futebol mundial, né? E aí os dois estão disputando. O processo que eu ouvi que no início da semana foi a due diligence, né, que é começar a analisar os números do Vasco, começou, e já foram mandados os documentos, pelo menos para o italiano, para o Andrea Radrizzani, acredito que para o grego também, e eles têm diferenças aí. O que o Vasco sinalizou é que seria algo como 350 milhões em torno de 31% das ações, e que avaliando ali a SAF do Vasco em torno de R$ 1 bilhão. Qual é questão ali da diferença entre os dois? O grego quer chegar aqui e comprar o Vasco e ter o controle completo do Vasco, comprar os 90% das ações, né? Não pode comprar 100%, porque pela lei da SAF, 10% ficam com a associação. Mas comprar os 90% da SAF e ter o controle dentro do grupo dele, como no Olympiacos, o Nottingham Forest. Ele tem do lado dele o Juliano Bertolucci, que todo mundo conhece, é o mega empresário aí brasileiro, é um intermediário, e pelo que eu ouço, não é só intermediário, está dentro do negócio junto com ele, e o Edu Gaspar é o representante dele no projeto esportivo, né? Então, a ideia dele é comprar inteira. O Andrea Radrizzani tem maior flexibilidade, tem parceiros juntos. Tem a possibilidade aí dos sócios que costumam atuar no negócio dele, aquela QSI, Qatar Sports Investment, que é a empresa que é dona do PSG. Mas aí, então o Vasco quer ser de um grupo do PSG. Não é isso. A QSI tem vários investimentos em clubes que ela não compõe um grupo de clubes. Ela é, em geral, investidora minoritária. Ela põe ali um dinheiro e entra junto com outros sócios, né? Também o grupo lá do 49ers, né? Que é dono do time, da franquia de futebol americano. São sócios comuns do Radrizzani, que ele costuma entrar dentro de um fundo junto com eles quando entra em negócio. Ele é mais flexível, o Pedrinho quer que tenha uma transição, então tem uma possibilidade de ter um empréstimo inicial para dar uma segurada na situação do Vasco e depois se transformar numa compra de ação, né? Converter o dinheiro em compra de ação, e você teria uma transição que o Pedrinho continuaria mandando e, eventualmente, lá na frente, fechando a compra definitiva, o Pedrinho continuaria tendo uma voz ativa. Ele não ia ficar excluído do processo, embora não fosse mais aí majoritário, né? Então, tem uma diferença bem grande nos dois modelos, do que cada um propõe. Essa semana saiu até uma notícia aí dizendo que o Radrizzani tinha desistido. A informação que eu tenho é que não desistiu. Ele inclusive, pegou todos os contratos e os documentos do Vasco. Se mudar isso mais para frente, nos próximos dias, a gente pode até noticiar, mas nesse momento não. E o grego também está interessado. Eu não sei se isso vai andar muito rápido, porque mandou os documentos, o Vasco tem vários outros problemas para resolver, está trocando técnico, né? E tudo é o mesmo presidente, né, que troca. Está trocando, tá vendo para contratar um novo técnico, tem que ver a negociação para a construção de São Januário, então ele está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, vendo negociação de contrato de TV e tal, mas está andando, e com certeza vai ter em algum momento uma venda, não sei se vão ser esses dois, mas o Pedrinho está conversando com esses dois grupos aí, né? Representantes desses dois grupos, pode ser que surjam outros interessados, e eles estão nesse processo de due diligence que ainda é meio, podemos dizer, um pouco inicial, né? Porque você recebe os documentos e aí depois vai fazer uma proposta. Mas os valores são nessa casa aí que o Vasco tem interesse, e tem que fazer um acordo também com aquela ACAP, que é a empresa lá americana que é dona da 777. Né? A 777 faliu, eles ficaram lá com a massa falida da 777. Eu estava rindo aqui. Diga, Matheus. Não, é que olhando aqui vocês que são globalizados, né, que eu sei que são, o que lhe parece mais apetitoso, né? Yes, we are.
Perfeito. O que lhe parece mais apetitoso, né? O grego ou o italiano, nesse aspecto, do que a gente já viu lá fora, o desempenho do Olympiacos, do Nottingham Forest, da própria Sampdoria. Me conte, PVC, qual é o teu olhar Não, sobre isso? o Marinak tem uma história de ser o Eurico Ih, Light, rapaz. né? Invade campo, briga com o técnico, demite treinador, né? Grita, fala alto, quebra prato, essas coisas. Mas ele tem dado. Se você Combina, pegar o hein? Nottingham Forest, você pegar Então combina. o combina. Não, é. É. O Nottingham Forest é um exemplo de recuperação esportiva. Né? O Nottingham Forest caiu em 99, voltou há 3 anos e ele tem subido. Primeiro ano ele brigou para não cair, segundo ano ele brigou na faixa intermediária, esse ano ele está ali na briga sexto lugar, classificando para a Liga Europa. Então ele tem um processo esportivo mais sólido. Por quanto tempo isso vai acontecer, a gente não sabe. O Radrizzani, o curioso dessa história, que eu estava rindo enquanto o Rodrigo falava, é que assim, Ele tem às um vezes. exemplo, né? Eu não botei aí, mas ele teve. Só vou acrescentar a informação para você dar opinião, PVC. Mas ele foi dono do Leeds durante um período. O Leeds subiu, foi o período do Bielsa, né? Aquele período do Bielsa. E aí depois ele revendeu o Leeds, porque os negócios é comprar e depois revender também. Tem esse negócio. Revendeu e aí depois o time foi rebaixado. O Leeds também. O Leeds caiu em 2004 e voltou depois de 15 anos com o Marinak. Então tem um O aspecto. Radrizzani, nesse caso. Não, o Esse, Radrizzani. o Radrizzani Não, foi dono do Leeds, é isso. Ele comprou em 2017, eu acho, e vendeu agora 2022. Agora eu não estou com a data, mas ele teve esse processo de subir, foi o período do Bielsa e depois foi. os dois, O time então. foi rebaixado. O Marinak e o Nottingham Forest está brigando hoje em sexto lugar. Então, começou a rodada no final de semana e estava em sexto lugar. É importante, é expressivo o crescimento do Nottingham Forest. O Olympiacos, eu não vou nem dizer, porque o Olympiacos sempre foi um time poderoso na Grécia. É que o Olympiacos virou um time de ganhar a Conference League. Ou seja, ele ganhou uma expressão internacional. Então o Marinak tem isso a seu favor. Ele tem conseguido bons resultados esportivamente. O caso do Radrizzani, eu só achei curioso você dizer, o Pedrinho está querendo fazer um período de transição em que ele continue mandando, que é mais ou menos o seguinte: enquanto tiver no meu mandato, quem manda sou eu. Quando acabar meu mandato, você pode mandar. Parece uma coisa meio Eurico, né? Todo respeito ao Pedrinho, meu colega, trabalhei com ele, gosto muito do Pedrinho. Mas assim, eu quero um Bank of America. Você me dá o dinheiro e eu administro. Claro que o Pedrinho não é o Eurico nesse sentido de pegar o dinheiro do Bank of America e depois quebrar o Vasco. Não se trata disso. Mas é uma coisa meio do sentido de eu acredito na minha gestão esportiva, o Vasco melhorou depois que a 777 saiu daqui, eu bem ou mal terminei o campeonato em 10º lugar e vou projetar resultados melhores desde que você me dê o dinheiro e eu administre. E é muito curioso, estamos tropicalizando o investidor. O PVC, o seu ponto é importante, mas eu vou fazer um contraponto dele. O Vasco passou por uma experiência muito traumática ao se vender inteiro para 777, sem período de transição, entregou o futebol na mão e se revelaram, vamos falar as palavras certas, que tem uns picaretas, os caras da 777, né? E o que eu estou dizendo é que talvez um período de transição seja também para você entender quem é o grupo, que para quem está sendo essa negociação e se vai funcionar, mas em vez de ser uma coisa radical, de novo, não estou defendendo nenhum dos dois modelos aqui. Eu acho que para saber, de fato, a gente vai ter que saber o que cada um está propondo de dinheiro, o que cada um está propondo de condições, de metas. É isso que, quando tiver esses dados, vai poder saber melhor qual é a melhor opção, digamos assim, né? O clube talvez já tenha alguma ideia dessas informações, ou vai ter no futuro quando tiver uma proposta pronta. Mas eu só acho que para o Vasco tem um trauma de que ele entregou o futebol com tudo na mão de um grupo e deu tudo errado. Então, arriscar de novo, enquanto você está na associação, você pode reclamar, dizer que o cara é ruim ou bom na associação, mas ele está sob o controle da torcida, né? De alguma forma, está sob escrutínio, né? Quando a 777 começou a dar tudo errado, eles se mandaram para os Estados Unidos, o clube foi quebrando e ninguém mais sabia o que estava acontecendo, né?
Então, eu acho que talvez essa cautela faça sentido. Eu concordo. Eu vou fazer uma tréplica aqui. Durante os últimos 25 anos, quem fez isso também foi o Eurico. Verdade, a associação. Então, temos os dois pontos aqui nessa questão, é verdade. Em todos os modelos. Fracassamos de todos os jeitos. Perfeito. Fracassamos. Eu acho até que a torcida do Vasco é mais traumatizada com a associação, mesmo com o que aconteceu com a 777, do que com a SAF em si, digamos assim. Agora, a responsabilidade nesse momento é do Pedrinho e ele tem que avaliar, tem que pesquisar, tem que ir conhecer, tem que saber quem são essas pessoas, né? Porque não basta só dizer assim, o cara é dono de um clube lá que vai vir aqui e vai funcionar. E é preciso ter muito cuidado com esse projeto, com essa ideia, porque me parece que uma segunda venda para uma segunda SAF, aí se não for bem sucedida, fica um negócio inadministrável, né? Então é complicado. A gente tem que